Eu queria ensinar você uma coisa. De hoje em diante eu não quero mais que você fale de problemas, mas eu quero que você fale com o problema. Existe uma enorme diferença de você ficar falando do problema e você falar direto com o problema. Para você entender melhor, quando veio aquela tempestade e os discípulos estavam dentro do barco, você vê que eles foram acordar Jesus e eles começaram a falar do problema. Eles falaram: mestre, olha a força do vento, olha a força do mar. Eles falaram do problema. Jesus estendeu a mão e falou com o problema. Ele disse: aquieta-te vento, acalma-te mar. E na hora o problema obedeceu àquela voz, porque aquela voz era uma autoridade. Então olha a diferença de você ficar falando de problemas para você falar direto com o problema. Eu estou falando isso porque a tua palavra tem um peso muito grande, um poder muito grande. A sua palavra, ela vai te empurrar para alguma direção, seja ela uma direção boa ou uma direção ruim. A sua palavra, na verdade, são sementes que vão sendo lançadas todos os dias, e você vai regando elas, e você vai acabar comendo o fruto dessas palavras. É o que está escrito em Provérbios, e você lê comigo aí, por favor, se possível em voz alta, lá em Provérbios 18, 21, no telão está o versículo, leia bem alto: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Repito, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, nós vamos comer o fruto daquilo que nós falamos. Não tem como eu plantar cereja esperando colher melancia. Não tem como eu plantar amora esperando colher abacate. Como não tem como eu plantar maldição esperando colher bênção. O problema é, você já notou que nós só falamos aquilo que nós ouvimos? Tudo que você fala hoje, você fala porque você ouviu um dia de alguém. Isso começa desde criança. Quem aqui é pai e mãe, você sabe disso. As primeiras palavras que o seu filho, sua filha falaram, foi porque eles todos os dias ouviam você falar a mesma coisa. A mãe pegava a criança, era uma disputa da mãe e do pai para ver qual ia ser a primeira palavra, né? Papai ou mamãe? Aí a mamãe ficava assim, ó, mãe. Depois vinha o pai, a competição, né? Pai. Aquilo entrou no cérebro da criança. E ainda que seja no inconsciente dela, ficou armazenado. Pelo fato dela ouvir armazenado, daqui a pouco ela estava fazendo o quê? Repetindo o que ela ouviu. Ora, tudo que nós falamos, nós ouvimos de alguém. Por exemplo, o Brasil é tão grande que cada região do Brasil tem um sotaque diferente. Você vai lá no Rio Grande do Sul, e desde criança, você já vê a criancinha falando assim, barbaridade, tchê. Por quê? Porque desde criança ela foi ouvindo aquele sotaque, aquilo ficou no seu subconsciente, e ela passou a falar daquele jeito. Você vem para o Paraná, eu sou paranaense, então você aprende a puxar o R, porta. É ou não é? Sempre assim, porta. No interior de São Paulo também fala assim? Você vem para a capital, você aprende a falar, e aí, meu? É ou não é? Você vai lá para o Nordeste, para o Ceará e diz assim, e aí, macho? Então cada lugar tem um jeito de falar. Por que tantas diferenças? Porque aquela criança desde pequena foi ouvindo aquilo entrou nela, é o jeito dela falar. Então deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que te ensinou a falar derrotas? Se você só fala o que você ouviu, quem é que te ensinou a pronunciar fracasso? Quem é que te ensinou a empurrar a sua vida para o lado errado? Já que você come o fruto das suas palavras, de onde veio isso? Pensa comigo, gente, se não existisse rádio e televisão, você nem ia saber o que é crise. A crise está na nossa cabeça, porque você liga o rádio e está falando o quê? Crise. Você liga a televisão e está falando o quê? Crise. Você pega uma revista, pega um jornal, está falando de crise. Você entra num site e está falando de crise. Isso entrou no subconsciente. A pessoa ouviu falar e começou a pronunciar isso. Crise, crise, crise. E a sua vida está sendo empurrada em direção à crise. Então a gente vai mudar isso. Você vai parar de falar sobre problemas e vai começar a falar com o seu problema. Vai parar de ficar falando da crise e vai falar assim, crise, eu estou crescendo e eu vou ficar maior do que você.
vai parar de ficar falando das dívidas, vai falar dívida, cada dia eu estou ficando melhor, hein? Já já eu vou te passar e vou dar meu testemunho lá na frente. Então você vai começar a falar com o seu problema de uma maneira diferente, você vai profetizar o seu futuro a partir de agora em nome de Jesus. O último versículo de 1 Samuel 17, o último versículo de 1 Samuel 17, depois que Davi derrubou o gigante, o rei Saul chamou ele e falou assim: vem cá, garoto, quem é teu pai? De quem você é filho? E Davi diz assim: eu sou filho de Jessé, o belemita. Ora, mas Saul já conhecia Davi, Davi já tocava harpa para Saul há um bom tempo, e por que ele nunca perguntou quem era o pai de Davi outrora? Só veio perguntar agora que ele viu o gigante caindo. Simples, porque no passado você associava o sucesso do filho à figura do pai. Filho de peixe, peixinho é. Então Saul deve ter pensado: caramba, se esse garoto teve a ousadia de partir para cima do gigante e falar: olha, eu vou arrancar a tua cabeça, no mínimo, o pai dele deve ser o cara, o pai dele deve ser um guerreiro extraordinário, e o filho puxou o pai, mas não era. Jessé era um homem pacato, não tinha nada de guerreiro. Então da onde veio esse espírito sobre Davi? Aonde ele aprendeu a falar com essa ousadia? Aonde ele aprendeu a ser ousado e corajoso desse jeito? Ele tinha um outro pai, um pai chamado Deus. Um pai chamado Deus, o Pai Celestial. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você começa a falar igual a Ele. Você começa a falar a linguagem da fé, a linguagem de Deus. Se você só fala o que você ouve, quando você ouve a palavra de Deus, você começa a ser semelhante a Ele. Na maneira de tratar o problema, na maneira de encarar as dificuldades, você torna-se imagem e semelhança dEle, nesse sentido. Quem é teu pai? E se eu perguntar para você: quem é teu pai? Quem é teu pai? Ah, não tenha dúvida. Obrigado pela força. Há uns anos atrás eu li um livro chamado Pai Pobre, Pai Rico. O camarada conta a história de vida, como que ele mudou de vida. Ele disse assim: eu tenho dois pais, o meu pai biológico, que me ensinou caráter, me ensinou a ser justo, me ensinou a ser uma pessoa honesta, mas eu tinha o pai do meu melhor amigo que me ensinou educação financeira. Um pai pobre e um pai rico. O meu pai pobre falava assim: olha, não dá. O pai rico falava assim: arrume um jeito de fazer. Meu pai pobre falava assim: olha, as coisas estão difíceis. O pai rico falava: é na dificuldade que surgem os valentes. Meu pai pobre dizia: você tem que estudar para ter um bom emprego, meu filho. O meu pai rico falava: você tem que estudar para ser um grande empresário. O meu pai pobre dizia: olha, sabe por que eu não sou rico? Porque eu tenho filhos. E o pai rico dizia: eu tenho que ser rico para dar o melhor para os meus filhos. O pai pobre proibia falar de dinheiro na hora da janta. O pai rico ensinava a gente sobre mercado financeiro, sobre educação financeira e sobre finanças na hora da janta. O pai pobre dizia assim: olha, eu nunca vou ser rico. O pai rico já agia como que se fosse milionário. Então o meu pai biológico era um homem de um caráter extraordinário, mas a visão dele era desse tamanho. E o meu outro pai, que era pai do meu amigo, na verdade, me ensinou a ter uma visão extraordinária. Então, meu amigo, independente da sua criação ou do mundo onde você viveu, você tem um pai que é rico. E se você aprender a ouvir a voz dele, você vai ser educado de uma maneira diferente aqui dentro. Você pode ser analfabeto, vai se tornar um grande empresário em nome de Jesus. Você pode estar no fundo do poço, vai dar a volta por cima, vai crescer e vai fazer a diferença. Não esqueça, pare de falar de problema e comece a falar com o problema, igual Davi falou com o gigante. Eu não quero saber o teu tamanho, o teu peso ou os teus títulos de herói de guerra. Eu vou para cima de você e vou arrancar sua cabeça. Meu pai me ensinou a ser um guerreiro. Amém? Um homem chamado Zorobabel, lá em Zacarias capítulo 4, um dia olhou para uma montanha e disse assim: quem és tu, ó montanha enorme? Diante de mim você não passa de uma campina. Olha o que é a autoridade da palavra. Quem és tu, ó montanha enorme? Diante de mim você não passa de uma campina, porque eu sou maior que você. Quem está dentro de mim é infinitamente maior. Se para os outros está sendo difícil te escalar, para mim você vai ser uma campina mole, mole. A sua palavra te empurra para alguma direção. Aí você entende porque que Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você manda essa montanha sair daqui e para lá e ela vai se mover.
palavra, autoridade, profecia. Você pode fazer uma profecia da sua vida daqui para frente, como ela vai ser. Amém, gente? Um dia, Deus chama um homem chamado Ezequiel, e você conhece, Ezequiel 37, e levou ele diante de um cemitério, um vale de ossos secos. Era um campo enorme, muito grande, provavelmente um vale onde havia tido uma guerra, e morreram milhares e milhares e milhares de homens, e aqueles homens ficaram ali mesmo para os corvos comerem, e havia passado muitos anos, e só estavam os ossos desses homens, um vale enorme, cheio de ossos secos. E Deus falou assim: o que você está vendo, Ezequiel? Ele disse: eu estou vendo um cemitério enorme, um vale de ossos secos. E Deus disse assim: olha, profetiza, fale com estes ossos aí agora. E ele começou a profetizar: ossos secos, ouve a voz do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos. E começou a falar e profetizar, e a Bíblia diz que começou um barulho a acontecer no meio daquele campo. Os ossos começaram a se mover, e foram se ajuntando cada osso no seu devido lugar, e quando ele viu, estava um monte de esqueleto em pé formado. E ele continuou falando, e naquele esqueleto começou a criar tendões, e começou a criar carne, e começou a criar pele, e quando ele viu, já não era mais um cemitério, mas era um exército inteiro em pé, mas ainda faltava vida. E Deus disse: continue profetizando, profetize que a vida entre neles. E ele continuou profetizando: espírito que vem dos quatro ventos, entre nesses corpos. E diz a Bíblia que de repente a respiração entrou neles, e o que era um cemitério virou um exército poderoso. Diga graças a Deus. Esse é o poder da palavra, é o poder de você usar bem o fruto da tua língua. É você olhar para aquela empresa que virou um cemitério, que está morta, e ao invés de ficar sepultando mais mortos a cada dia, é você falar assim: empresa, você vai ressuscitar, os clientes vão começar a aparecer, vai criar carne, vai criar tendão, vai virar um exército poderoso. É olhar para aquela casa que está em ruínas e começar a profetizar, usar a sua boca para abençoar a sua vida. Amém, gente? Esse é o espírito da fé. Você veio aqui para receber vida. Vai entrar espírito naquela empresa, vai entrar espírito naquela loja, vai começar a respirar, e a coisa vai começar a se mexer em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Tiago, no capítulo 3, disse assim: por maior que seja um navio, um barco, com um pequeno leme você consegue mudar o rumo dele. E a língua também é um pequeno órgão que pode mudar o rumo da vida do ser humano. Repito, um barco, por maior que seja, na linguagem de hoje, um pequeno leme pode mudar o rumo dele. E assim a língua, um pequeno órgão, pode mudar o rumo da vida do ser humano. A sua boca pode mudar o rumo da sua vida hoje aqui nessa reunião, ou pode terminar de te afundar daqui para frente. O poder da vida e da morte está na tua palavra, está na sua boca. Não esqueça, você só fala o que você ouve. E vou perguntar de volta: de quem você é filho? Então quem é que dita as regras na sua vida? É Ele, não é o seu pai biológico, não é o seu patrão, não é a crise, não é o telejornal, não é nada disso. É o seu Deus e a palavra dele. Cada palavra sua vai ser uma semente boa, e você vai continuar regando ela todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, até acontecer em nome de Jesus. Então, se realmente você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que, a partir de hoje, dizer para si mesmo: eu só vou ouvir a voz de Deus e pronto. Não vou ouvir a voz de ninguém, eu só vou ouvir a voz de Deus e pronto, porque eu vou falar de acordo como Ele vem falando ao meu ouvido. Em nome de Jesus. Para fechar, esses dias eu estava falando de uma mulher, uma história, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Uma mulher recalcada, oprimida, cheia de remorso e de mágoa, porque não se deu bem na vida. Ela tinha uma corcunda enorme nas costas, não conseguiu casar, não conseguiu se dar bem, e ela tinha esse remorso dentro de si, magoada com a vida. Então ela vivia amaldiçoando todo mundo e reparando na vida de todo mundo. Ela tinha uma vizinha que tinha casado com um homem bem sucedido, e ela vivia falando também, com a beleza dela, ela se vendeu para o camarada, se deu bem na vida. Tinha um outro vizinho, o seu João, que era um homem muito rico, e ela dizia também, vive passando os outros para trás, desse jeito até eu. Um dia um gênio apareceu para ela e falou assim: eu vou te dar 3 pedidos, vou lhe conceder 3 pedidos. Ela falou: sério? Sério? Faça o primeiro. Ela disse assim: eu quero ser bonita igual a minha vizinha. Miserável. Estava falando mal, né?
Aí o Eugênio, pum, estalou o dedo, ela ficou linda. A corcunda sumiu. Aí ele falou, segundo pedido, eu quero ser rico igual o seu João. O homem que ela estava criticando. O Eugênio estalou o dedo, ela ficou riquíssima. Ele falou assim, pense no terceiro, por favor. Ela disse assim, eu quero que desapareça da minha vida a raiz de todos os meus problemas. E o Eugênio estalou o dedo e a língua dela desapareceu. Porque o problema não estava no defeito físico, o problema estava onde? Na língua. Coloca o versículo lá de volta, por favor, meu amigo. O problema está na língua. Leia comigo de volta o versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém, gente?